alegremente, ó estéril, que não deste a luz, e rompe em cântico, e exclama com alegria, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alongas as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E continua. Esse primeiro verso aqui do capítulo 54 de Isaías, que diz assim, canta alegremente ao estéril que não deste a luz, ele também é usado na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 4, verso 27. Então ele cita exatamente esse verso, comparando duas pessoas aqui, né? Se vocês abrirem depois as Bíblias, nós não vamos ler agora, por questão de tempo, mas ele compara duas pessoas aqui, Sara e Agar. Ele utiliza esse contexto de Isaías para explorar uma ideia muito importante para nós. Então ele compara Agar como a mulher que deu à luz, e Sara como a estéril, né? Como diz no cântico ali, canta alegremente ao estéril que não deste a luz, né? Sara ainda tinha visto Agar dar a luz e ela não tinha dado a luz ainda. E disso ele faz uma alegoria a duas Jerusalém. Ele faz um midrash aqui, ele compara, né, essas duas mulheres, uma mulher estéril e uma mulher não estéril. Uma mulher que deu à luz. Só que uma era escrava e a outra era livre. A outra era esposa. E era a herdeira da promessa, embora não tivesse dado à luz. Então ele faz aqui uma alusão a duas Jerusalém. A Jerusalém da terra, que era escrava. Por que a Jerusalém da terra era escrava? Porque eles estavam dentro de um sistema religioso corrompido, em que eles tinham a Torá de Moshe, porém eles criaram um sistema em que a essência da Torá já tinha se perdido, que era a justiça, a caridade, o amor ao próximo. E eles implantaram vários rituais, vários elementos, desdobramentos das mitzvot, de forma legalista, que tornava difícil o cumprimento e afastava até mesmo os princípios de justiça do Eterno. E o próprio Yeshua havia condenado e criticado, né, isso. Várias vezes ele havia denunciado esse sistema religioso, que muitos fariseus eram adeptos, saduceus também. Como no caso, por exemplo, em que algumas pessoas eram curadas por Yeshua nos sábados, e vinham os fariseus e criticavam, não, você está exercendo cura no sábado, isso é proibido. Veja o absurdo. Né? O que é melhor? Fazer o bem, né? Ajudar alguma pessoa em necessidade, ou então se resguardar e ficar trancado em casa para não fazer nenhuma obra. Né? Era essa modificação dos princípios que estava acontecendo, e devido a todo esse sistema religioso corrupto, então, aquela Jerusalém daqueles dias era uma Jerusalém que tinha os seus filhos, porém, estavam debaixo do jugo da escravidão. E aí ele fala de uma outra Jerusalém, que é a Jerusalém dos céus, né? Era uma Jerusalém ideal, que haveria de vir, aquela Jerusalém de Apocalipse 21, 27. Que é habitada, né, por todos aqueles que estão escritos no livro da vida e que são verdadeiros cumpridores, né, aqueles que cumprem verdadeiramente a Torá dentro dos princípios de justiça que o Eterno estabeleceu. Então Paulo atribui que ao se prender a Torá legalista e pervertida, e não a Torá na essência, tal como Yeshua ensinou, as pessoas se tornam como os filhos da escrava. E aqui ele não faz nenhum tipo de divisão entre judeus e gentios, assim como se os gentios estivessem entrando no cumprimento da Torá, que eles se tornam automaticamente filhos da escravidão. Porque tanto os gentios crentes quanto os judeus crentes que entrassem nesse sistema legalista, eles se tornavam como filhos da escrava. E os judeus crentes e gentios crentes que permanecessem na essência da Torá, e isso vale também para o gentio, na essência da Torá, eles são como os filhos de Sara, né? São como os filhos da promessa. E a promessa foi feita com Sara. Veja que até os filhos da escravidão, que são aqueles judaizantes, aqueles que vêm com um evangelho estranho, que Paulo fala anteriormente, lá em Gálatas 2, verso 4, e no próprio verso 7 do capítulo 1, né, eles chamam aqueles dentre vós que estão pregando um evangelho estranho, ou seja, aqueles falsos crentes,
que vem com ideias estranhas para trazer de volta os crentes para um sistema religioso, para um sistema legalista. Então, esses são como os filhos da escrava, e eles são comparados ao filho da escrava, no filho de Agar, que ele não herda a promessa. Que quem herda a promessa é Isaac, né, que é o filho da bênção. Então, no final, quem herda a bênção é o filho de Sara. Então, nós como crentes, como judeus ou não judeus, descendentes de judeus, não judeus, nós nos apegamos à essência da Torá para estarmos na bênção, né? Para sermos herdeiros da vida, né, que o Eterno nos deu, e não nos prendemos a um sistema legalista que nos afasta dos princípios de justiça do Eterno. Então isso é muito importante para que porque é muito comum no meio judaico-messiânico as pessoas se apegarem aos rituais e começarem a se afastar um pouco dos princípios elementares da justiça. Isso acaba ficando de lado, né? Que são as coisas simples, mas que são difíceis, né? A prática do amor, da caridade com o próximo, e as pessoas se apegam muito a rituais, e aí acaba ficando algo difícil de conciliar em muitos casos.